Bom dia, aventureira, bom dia, aventureiro. Hoje a gente vai falar no nosso guia sobre o clérigo. A gente vai falar sobre as classes de DCC, uma ideia que surgiu, né, de eu falar um pouquinho mais, de bater um pouquinho mais o papo sobre as classes. E aí eu comecei na ordem que tem no livro, no clérigo. Então, quando você faz o sorteio dos personagens na aventura funil, de uma forma geral, a gente tem ali nas mecânicas e nas propostas do jogo um filtro dos deuses do jogo que acabam selecionando, né, de uma forma aleatória. O personagem nível zero é todo tirado aleatoriamente, e nesse modelo do jogo funil acaba sendo filtrado uma ou mais opções para você jogar nível 1, e aí você vai construir um personagem nível 1, e uma dessas alternativas é o clérigo. O clérigo, na proposta do jogo, quando você vai fazer um clérigo, que vai ser um aventureiro, ele é sustentado pela ideia de que ele é um militante do deus. Então ele é aquele personagem que vai militar em nome do próprio deus. E aí, na hora de escolher um clérigo, na hora de escolher o deus, né, isso direciona o tipo de arma que você usa, por exemplo, a arma que você é proficiente. E é orientado também que você tenha o mesmo alinhamento do que o deus. Eu até acho, fazendo uma análise, que seria curioso a gente deixar isso às vezes em aberto, porque isso vai depender muito do seu cenário. No DCC, a ordem e o caos eles são elos muito fortes dentro do jogo. Mas se a gente, dependendo da flutuação que a gente pode dar, e os jogos OSR são modulares o suficiente para isso, né? Pensando no nosso cenário, imagina a religião católica. Qual que é o alinhamento do Deus? Não sei. Então, às vezes, você pode ter clérigo do caos e clérigo da ordem seguindo o mesmo Deus. Isso poderia dar uma outra pegada no jogo, né? Mas, de uma forma geral, essa orientação é claro que é livre para fazer. E, e aí existem essas possibilidades, elas abrem leques para diversas customizações. Eu trouxe aqui uma arte do que poderia ser um clérigo de cara na nossa mente, né? Uma clériga usando uma armadura, um escudo e uma massa. Mas a gente pode ter um clérigo com uma pegada mais cavaleiro, né? Mais paladino, como nas cruzadas. A gente pode ter um clérigo com uma pegada meio druídica da natureza, meio hippie. E tudo isso são possibilidades de customização que o DCC, dentro da ferramenta da OSR, permite, né? Então, quais possibilidades de customização? Uma delas é a ocupação do personagem. A ocupação ela vai trazer uma dinâmica, vai trazer uma possibilidade de roleplay, de pegada de jogo muito diferente de um para o outro. Uma outra possibilidade é o alinhamento, o tipo de alinhamento que você vai seguir, o tipo de conduta também vai mudar. A escolha do deus que vai direcionar o tipo de arma também vai impactar muito no tipo de jogo, no estilo de jogo, no roleplay. Também muda bem, né? A gente tem no jogo, eu não vou trazer muitos detalhes, mas existe uma possibilidade de sacrifícios, onde o clérigo promove sacrifícios para melhorar a chance, para remover desaprovações divinas, é uma mecânica que tem no jogo. E o tipo de sacrifício ele é estimulado pela criatividade. O jogo até traz alguns exemplos, mas isso é um campo aberto para o jogador, né, criar ali nesse espaço aberto de propósito, é um espaço, né, um gatilho de propósito, para o jogador ali deixar o seu espaço criativo alimentar. E os estilos de sacrifício que ele faz podem dar tons de aventura, podem dar tons de jogo, tons de roleplay, que traz customização também, né? E a lista de magias? A lista de magias também é uma possibilidade, é uma ferramenta que você pode seguir a risca do jogo, fazendo nas escolhas. Pode fazer sorteado, tem, né, suplementos, você pode criar em cima, então isso também traz customizações. E aí, para fazer magia, a jogada de conjuração, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, né, no final também o link. Eu já falei um pouquinho sobre como funciona a magia no DCC, e a magia de clérigo, ela tem a mecânica parecida com, na verdade é igual a do mago. Né? A ideia é, você vai lançar um dado, fazer o rolamento, o lance do dado, e você vai somar o resultado obtido com o modificador de personalidade e o nível do conjurador, e consultar na tabela. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma magia, magia de paralisia, magia de primeiro nível de clérigo. E ela traz dentro dessa pegada o que eu disse, ó. Primeiro, como que ela se manifesta? Você pode rolar um D4, o jogo tem essa dinâmica, né? Essa proposta. E ela pode se manifestar na forma de uma criptação de eletricidade, ou de umas algemas de corda,
uma palidez branca, uma névoa cinzenta. Você pode criar em cima disso, escolher como você manifesta, isso tudo é customização. E aí, se o clérigo rolar nesse somatório final, o resultado for 11 ou menos, ele tem uma falha. Se ele for 12 ou 13, olha lá, as mãos e a arma corpo a corpo do clérigo são carregadas de energia paralisante. Ele deve fazer um ataque, então ele tem que atacar o alvo. E se ele obtiver sucesso, além dele causar o dano normal, o alvo tem que fazer uma jogada de proteção, vai ficar paralisado. E essa criatura fica incapaz de se mover ou tomar qualquer ação física por 1d6 rodadas, mais o nível do conjurador. Então esse é o primeiro nível, ou seja, ele ainda tem que fazer um ataque, sacou? É assim que funciona o jogo. E ele tem várias camadas de sucesso, eu nem coloquei todas aqui para não dar o corte, mas tem mais umas 2 ou 3 camadas de sucesso que vai até o 32 ou mais. Isso significa que conforme o clérigo vai ficando mais poderoso, aumenta o nível do conjurador, ele aumenta a chance de ter mais sucesso. Efeitos como o item mágico, como ele está num local sagrado que aumenta o dado, ao invés dele rolar um D20 ele vai rolar um D24. Isso tudo aumenta as chances de sucesso. Então são mecânicas que o jogo traz, eu já falei um pouco disso lá na magia, né? Para você acessar, na mesma magia, acessar recursos mais altos conforme você vai ficando mais poderoso ou tem mais recursos em cima, né? Um solo consagrado e tal. E como que funciona a falha crítica no jogo, né? Como é que funciona isso? O jogo, o clérigo, no nosso jogo, ele é sustentado em cima de uma divindade. E ele liga essa divindade, ele é devoto dela. Então existe uma possibilidade chamada de desaprovação, que ela é o quê? O clérigo ele deve servir bem o seu mestre, senão ele pode cair em desgraça. Então quando ele vai fazer uma jogada de conjuração e ele rola uma falha crítica, ele rola um natural, você rola na tabela de desaprovação, que tem no livro, você vai rolar um D4. Mas toda falha, né, voltando aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho, olha aqui que legal. Se você voltar aqui, toda falha, ou seja, todo resultado que for um total de 11 ou menos, mas não 1, ele aumenta a chance de desaprovação em 1. Ou seja, a sua desaprovação passa a ser 1 e 2. Falhou de novo, 1, 2, 3. Isso é uma mecânica que ilustra pra gente o Deus ficando raivoso com o uso exagerado do seu recurso mágico, né, da sua fonte de magia. Olha que legal. Então, nesse caso, se você já falhou, por exemplo, 4 vezes, você foi fazer um teste de conjuração e rolou um 4, aí você vai rolar na tabela de desaprovação 4D4. Isso vai alcançar valores mais altos na tabela que correspondem a desaprovações mais severas. Então não existe aqui a mecânica de spell slot, né, daquela magia vanciana na mecânica de magia do clérigo e do mago. A ideia você pode fazendo magias, mas conforme você vai arriscando e vai usando esse poder divino, que você é um canal, é um canalizador, você vai aumentando matematicamente a sua chance de receber desaprovações, né? E isso é uma mecânica muito legal também, eu acho muito legal, muito bacana. Aí para complementar, o clérigo tem uma habilidadezinha que é um toque de cura, que ele também tem desaprovação, tem chance de falha. Ela tem correlações com os alinhamentos, então se ele usar em alinhamento oposto, ele tem maior chance de falha, inclusive com chances também de sofrer desaprovação se ficar usando alinhamento oposto. E isso tem também a ver com o nível do personagem que está sendo curado, né? Esse aqui é o dado de vida, esses 2 dados é o dado de vida. Mas um personagem não pode ser curado mais do que ele tem de dado de vida. Um personagem em nível muito baixo, ele não tem como ele ser curado muito, que é uma mecânica legal também. E o clérigo tem uma outra ferramenta que é espantar hereges. Então, ao empunhar um símbolo sagrado, ele pode espantar inimigos, né? Demônios, mortos-vivos, diabos. E alguns clérigos particulares podem ser capazes de afugentar outros tipos de criatura, dependendo dos poderes que a divindade dá. E isso soma também o teste de sorte. Aí você faz o teste e consulta na tabela, que é bacana também. Então, para a gente concluir, de uma forma geral essa é a pegada. Existem diversas derivações do clérigo dentro dessa mecânica de flutuação da OSR. De uma forma geral, ele é um militante, né, do seu deus.
ele tem diversas possibilidades. Você pode fazer clérigos com pegadas mais cavaleiras, paladino, mais xamã, quase que um bruxo, né? Um warlock, vamos dizer assim, que também é um patrono, ele tem um deus, então a pegada é bem essa. Dá para você fazer diversas flutuações. Mas o clérigo, fazendo uma análise minha, o clérigo ele é talvez de todas as classes do DCC a que mais se afasta da origem do Sword and Sorcery, né? Da origem de espada e feitiçaria. Porque essa pegada de jogo com alta letalidade, de um jogo misterioso, o clérigo, exatamente por ter um toque de cura e essa possibilidade, ele acaba sendo um efeito facilitador, principalmente quando ele vai ficando mais poderoso. Mas eu não tenho certeza do resultado disso a longo prazo, porque a gente ainda está em nível baixo, ainda começando a juntar esse XP, mas é algo que eu fico pensando, né? Eu já li em fóruns e tudo, que é essa dinâmica. Então vale a reflexão, e a gente está experimentando, mas vale a reflexão de repente de não usar esse tipo de classe se você quiser um jogo muito na pegada de espada e feitiçaria original. Ele é talvez a classe que mais se afasta. Tanto que outros jogos OSR eles nem tem o clérigo, né? Mas é isso. Essa é a primeira classe. Eu vou fazer a gente vai bater um papo sobre cada uma. Deixa aqui nos comentários se você já jogou de clérigo, o que você acha. Clérigo nível alto, qual é a customização que você usou. E é isso, vamos trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.